que tá conseguindo dinheiro lá do PCC, farinha. O funcionário crente se comporta de agir. Farinha. Às vezes é macumbeiro, né? Então são conflitos éticos, morais que o cristão se depara ao longo da sua caminhada, e aí é muito difícil tomar uma decisão. Sair, ficar, falar com o patrão, não falar, é difícil. No caso, quando é o presidente. Então, e Ramã ele se deparou com isso. Aliás, Mardoqueu, né, se deparou com isso. Isso foi falado tudo na semana passada, né? Nós vimos que o rei Assuero agiu com sensatez, prudência, né, ao investigar antecipadamente ali os fatos, aquela denúncia, suposta denúncia que estava Teres e Bigtan, né, os dois servos deles ali que tinham conspirado, né, contra ele. E ele agiu com prudência, ele mandou primeiramente investigar antes de tomar uma decisão. Vimos também que Mardoqueu descobriu e denunciou a conspiração contra o rei através da rainha Esther, mas foi Ramã quem foi prestigiado. Né? É estranho isso, né? Mardoqueu, papagaio come milho, periquito leva fome. É isso. Vimos ainda que o motivo que levou Mardoqueu a não se prostrar perante Amã, supostamente motivo da adoração, ele não queria adorá-lo, né? Mas, embora seja uma opinião da maioria dos crentes, ela não é a única opinião. Alguns dizem que existia ali um certo tipo de embate entre os dois, né? Ciúme, uma questão histórica que Amã trouxe para vir para aquela situação, e por isso Mardoqueu não quis prostrar diante de Ramã, e era uma ordem do rei, ou seja, ele não estaria só se humilhando a Amã, mas também desobedecendo ao rei, ao não fazer. Bom, o livro de Deus. Uma outra coisa também que nós fizemos uma observação, eu não nem comentei na semana passada, né? Assim como o livro. O livro de Esther, ele não só omite o nome de Deus, mas também o nome do diabo, né? Tudo que é relacionado a questões religiosas. Ou seja, assim como o livro não revela somente o agir de Deus, mas também do diabo por trás das ações de seus personagens. Ele não fala nada, não leva o leitor a questionar nenhuma ação interferida aí, nem pelo diabo nem por Deus, né? Coloca assim a história como um curso natural do homem vivendo, né? Não tem Deus nem o diabo perturbando ninguém ali. O livro mostra isso, né? Mas que a gente percebe claramente tanto o agir do mal como o bem na história do Esther. Bom, então vamos lá. O tema de hoje fala sobre a conspiração. Conseguindo baixar o cursor aqui. Sobre a conspiração de Ramã. A matéria que com o senhor ou com o Maurício? Com ele, mas eu ponho esse nome aqui, depois ele passa. Tá bom? Eita, nosso professor, mas que eu não queria interromper. Não, imagina, olhando. O tema fala sobre a conspiração de Ramã contra os judeus. É um tema que irá trazer um conteúdo paralelo ao que estudamos aqui, até aqui, né? Não só na semana passada, mas desde aulas anteriores. Inclusive, na aula passada, falamos bastante sobre a conspiração, porém, não nessa conspiração exatamente. Isso aqui é uma conspiração de Ramã contra o povo judeu. Na semana passada a gente falou sobre conspiração, mas era a conspiração de Teres e Bigtan contra o rei. Então, o tema é o mesmo, mas o contexto, o assunto era diferente. Essa conspiração, como o próprio tema já revela, né, é aquela que Ramã desejou fazer contra todo o povo judeu do Império Persa. A semelhança da outra, esta também foi frustrada, e mais uma vez por intermédio de Mardoqueu. Então você vê que Mardoqueu é o pivô ali de desvendar, né,
ocultar, né? Acho que é isso que fala, a conspiração que ia sendo criada ali. O texto abre diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia em Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 8, que diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aplicando isso à nossa caminhada cristã, significa dizer que o mais importante é estarmos bem com Deus. Quando chegar aquele seu grande dia, né, não importando tanto o que acontece no início ou até mesmo no meio dessa caminhada. Mais vale o final das coisas do que o seu princípio. Então, aplicando essa realidade, essa verdade em nossa caminhada cristã, significa dizer isso. O mais importante é você chegar bem do que começar bem ou ter um percurso bom. Mais vale chegar bem. Mas a questão é, não sabemos quando será o fim. Essa é a questão. Se soubéssemos quando seria o fim, dito por Jesus, deixaríamos para nos aprontar nas vésperas. Que legal, né? O fim vai ser tal dia, então chegar perto lá, eu faço minha correria. Põe o joelho no chão, faço um jejum, 2, 3 dias, né? E busco essa comunhão aí. Então isso seria fácil demais. Viveríamos amistosamente com o mundo, amigavelmente, não sofreríamos tanto, porque estaríamos ali na mesma mão do mundo, não estaríamos na contramão, mas na mesma mão, caminhando juntos, né? Não seríamos odiados assim, e quando estivesse perto do fim, acertávamos as contas com Deus e estava tudo certo. Mas só que não é assim. Por isso o texto fala, né? E odiados todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez repetindo o que eu costumo dizer, que eu ouvi também uma certa vez, a corrida cristã, ela não é de velocidade. Então a carreira cristã, ela não é de velocidade. Quem corre mais, quem chega primeiro, mas é uma carreira de perseverança, tem que chegar até o final. Né? E aliás, você, em certas situações, você tem até que dar a oportunidade, às vezes, para um outro colega seu de corrida passar na sua frente, chegar e, né, não embaraçá-lo na caminhada dele. É o que Jesus tenta falar quando ele diz lá: se você for oferecer o seu sacrifício, lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, não é por causa de vocês, é por causa dele. Volte lá e reconcilie com ele para que ele seja livre, né, de um mal que ele pensa que tem contra você. Pertinente dele, é mais ou menos isso. Então a caminhada cristã é de perseverança e não de força e velocidade. Dito isso, verdade prática diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Isso aqui é uma outra verdade, né? É uma verdade verdadeira. O ponto a ser destacado aqui é que necessariamente temos que ser odiados pelo mundo. E se não estamos sendo odiados, é sinal de que não estamos do lado certo, do lado de Deus. A verdade prática se resume nisso. Necessariamente temos que ser odiados pelo mundo, e se não estamos sendo odiados, isso é forte, né? Como fala os pregadores. Se não estamos sendo odiados pelo mundo, não é sinal de que não estamos do lado certo, do lado de Deus. É claro que esse todos e esse mundo que aparece aí na verdade prática, né, são exageros de linguagem, né? O pessoal chama de hipérbole. É um exagero de linguagem. Gosto de ter pessoas no mundo que não são necessariamente cristãos, mas que não te odeiam, né? Tem uma certa empatia com o crente, né? Não são todos, é um hipérbole. E dá para ir além dessa questão. A Bíblia deixa claro que nós também devemos estar em oposição a este mundo. Devemos viver aborrecidos com esse sistema maligno. Isso quer dizer que existe uma rejeição mútua
No entanto, o mundo rejeita a nós, mas nós Obrigado. rejeitamos não a eles, e sim ao sistema que os rege. Então, esse odiareis que está aqui no textual, né? Odiado de todos os direitos. A gente não deve, obviamente, odiar os nossos inimigos, ao mundo, por ser mundo, por não fazer parte do nosso. Né? Mas nós devemos nos aborrecer com ele. Não é mesmo o mundo, porque no mundo está, se alguém é o mundo e tal. Então é uma rejeição mútua. Eles rejeitam as minhas práticas e eu rejeito as deles. É mais ou menos isso, né? Só que eles rejeitam, a gente vai falar mais pra frente sobre o antissemitismo, rejeitam a ponto de querer o meu extermínio, a minha destruição. E eu não posso ter esse mesmo sentimento com eles. Rejeitá-los, mas sem rejeitar as práticas deles, mas sem rejeitá-los eles propriamente dito. Né? Mas esse sentimento deve ser mútuo, né? De rejeição um ao outro. Isso está meio que implícito aqui nessa verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Seguindo a introdução, vamos dar para ler, por favor. Introdução. Na lição anterior vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Amém. Obrigado. Na lição passada, nós vimos que Mardoqueu resistiu a Amã não se prostrando a ele. E esse ato foi o estopim da raiva de Amã, né? Eu imagino que havia burburinhos, né, conversa, olha, Mardoqueu é o único que não faz isso e tal, todos nós fazemos. Ah, sim. Né? E Amã, os próprios servos do rei foi lá falar com o Mardoqueu. Então, né, parece que queria pôr lenha na fogueira, né, como o pastor Silas fala aqui. Então, parece que aquilo foi nascendo em Amã um certo raiva, né, sobre Mardoqueu, porque se ninguém visse, talvez ele se calasse, porque existia ali, parece que uma disputa de posição, né, Mardoqueu também não era pequenininho no reino, né, e era mais ou menos essa situação no meu ponto de vista. Então, Mardoqueu e Amã se prostrando perante ele, e esse fato foi o estopim da raiva de Amã. Foi assim que nasceu no coração de Amã, às vezes eu falo Ramã, mas os irmãos entendem, o desejo de exterminar a todo judeu do império, que estudaremos nessa lição, é a continuidade desse desejo amântico, né? Criei aqui uma palavra, né? Amântico, vem de Amã, né? Desejo amântico. O pastor Silas aproveita para falar um pouco da perseguição sofrida pelos judeus ao longo da história e assegura que é Deus quem tem preservado os judeus até os dias de hoje. Não só a judeus, como também a todos nós, né? É Deus que tem essa regência absoluta como o grande regente da humanidade. Então, aliás, não é algo que você deve aplicar só a salvo, né? Deus, ele sustenta tanto o bom quanto o ruim, né? Porque ele tem propósitos, né? Desígnios que nós não conseguimos entender. E Deus faz com que isso aconteça. Ele fala, né, que quando manda o sol, manda pro justo e pro injusto. A gente aplica sempre a nós, né? Crentes, servos de Deus, que Deus é que está ali, comanda. Sim, verdadeiramente sim, eu acho que até mais do que aos outros. Mas Deus tem esse controle sobre toda a criação. Né? É dito que ele é rei. E um rei não perde a sua soberania sobre nada, sobre nem os seus súditos. E aqui até a criação vegetal a gente pode aplicar isso. Vamos pode continuar aí? Lê aí, por favor. O plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que ultrapassas o mandado do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira.
Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Amém. E nós vimos na semana retrasada também, nós falamos disso, que isso se aplica tanto fora quanto dentro da igreja, né? Esses comportamentos indevidos de líderes. A impressão que eu tenho aqui é que Mardoqueu, assim como Amã, era alguém de influência no reinado de Assuero. Ambos tinham essa posição de destaque, né? Me parece que ele, Mardoqueu, não era um simples funcionário do Palácio Real, mas alguém que disputava com Amã a primazia de certo rei. Eu vejo assim, mais ou menos, o Mardoqueu, eu não vejo ele como um dos outros funcionários do rei. Essa questão da reverência que deveria ser prestada a Amã por ordem do rei, de fato foi um problema para Mardoqueu. Isso deveria mexer demais com o seu emocional, com o seu ego, né? Se prostrar perante um rival, né? Talvez seu maior rival ali. E Amã, pelo que parece, já sabia da irreverência de Mardoqueu. Ele já sabia, ele contemplava isso, né? Aqui fala que os conservos do rei, ou seja, o servo de Amã foi lá avisar ele, tem um judeu, mas ele não sabia que Mardoqueu não se prostrava. Então, afinal, como que alguém passa pelos funcionários e não percebe que o que cada um deles faz, ou fala, ou deixa de fazer, né? Então, ele sabia disso. Como dissemos em uma das aulas anteriores, até pelo fato de ele, Mardoqueu, ter descoberto a trama, denunciado e Amã ter levado as honrarias, certamente que isso serviu de combustível para aumentar a rixa entre os dois. Isso é uma das provas, das evidências aí que mostra essa, pelo menos isso que eu acho, né, que os dois estavam ali mais ou menos disputando posições. Ele era um muito demais. Ele não tinha necessidade para isso. Amã. Você fala combatendo com Mardoqueu? Ele era passagem, né? Eles estavam ali. Não, trabalhando ali junto com o rei Assuero, ali, servindo, sei lá. Mas ele fazia parte era um dos cabeças do império, né? Não era questão de necessidade. Ele era um chefe, né? Ele estava ali. Era uma moeda de ouro que ele queria dar para cada judeu. Ele queria dar não sei quantos mil talentos, né? Ele dá cerca de acho que era 10 mil toneladas de prata. A gente vai ver mais pra frente e eles falam. Então, não era uma escolha dele, né, irmão? É corrida da história, ele era um segundo do rei. Não é questão de necessidade, não, tinha que estar ali mesmo. Então, Mardoqueu descobriu a trama ali, né? A suposta ali conspiração, e Amã levou os créditos. Então imagine que isso cria-se em uma pessoa uma certa raiva, né? Poxa, eu fui lá salvar a vida do rei e é ele que está. Quando os conservos de Amã foram falar com ele sobre Mardoqueu, a reação de Amã deve ter sido de muita vergonha. Como alguém que diz, caramba, já perceberam o que está acontecendo, agora eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Amã, todo mundo está sabendo, eu preciso fazer alguma coisa contra esse judeu. Mais ou menos isso, eu imagino. Eu estou nesse campo aí da cogitação, da especulação, porque quando a Bíblia não revela motivos e fatos, enfim, né? Às vezes a gente tem liberdade, nós temos liberdade para pensar, né? Sem manchar, né? O texto, sem tirar o sentido real do texto. 2. A extensão do plano. Vamos lá, quem? Irmão Luiz, percebe? O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo
na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo este território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Amém. No tópico 1, no subtópico 1, na verdade, esse anterior aí, o pastor fala da desproporcionalidade da reação de Amã, né, ao desejar punir Mardoqueu, que aliás foi algo que a gente comentou na semana passada, que foi Amã que desobedeceu, mas aliás foi Mardoqueu que desobedeceu, né, não se prostrou, mas Amã foi lá diante do rei, dizendo que queria matar, era todo o povo, né, sugerindo lá para o rei a fazer um decreto para que todos morressem. Então, foi algo desproporcional. Ele tinha que resolver a situação de Mardoqueu perante o rei, mas só com Mardoqueu, né? Seria uma forma mais justa. Então, Amã já foi meio que desonesto, né? Foi realmente uma ação de caráter maligno exterminar um povo pelo erro de um homem. Dizer que este povo desobedeceu às leis persas, quando na verdade Mardoqueu desobedeceu apenas uma ordem real. Não foi nenhuma lei, foi uma ordem que ali o rei determinou ali que Amã fosse reverenciado. Isto é absolutamente desproporcional. Né? Nós deixamos aqui a nossa posição, que não é a posição majoritária da maioria, mas que eu entendo que não foi uma questão de adoração ali, né? Que nós aprendemos, vivemos com isso, né? Nosso culto, enfim, é que ali Mardoqueu não quis reverenciar porque significaria uma adoração, e o judeu não adora, sim. Mas até o pastor comparou com a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que não se prostraram diante da estátua, só que ali é outra situação, ali era se prostrar diante de uma estátua. Aqui era reverenciar a posição de um homem, uma questão mais política, né? Então não está muito associado à adoração, do ponto de vista a um reconhecimento de autoridade, que Amã teria que fazer isso, não iria me manchar em nada, né? Até porque a rainha Esther entrou lá e reverenciou o rei, era homem também, era ímpio. Então, eu não adoto essa posição de sentido de adoração aqui, mas como nós estávamos aqui falando, sobre o alcance da destruição dos judeus, o pastor comenta aqui, que foi intencionada por Amã, né, destruir ali, esse alcance é equivalente a toda a extensão geográfica do Império. Né? O Império ia, como a gente sabe, desde a Etiópia à Índia, né? Da Índia à Etiópia. O que podemos comparar com a distância ali, eu fiz mais ou menos uma busca ali rápida no Google, de Manaus, no Amazonas, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A extensão desse império, né? Lá de Manaus, lá do norte, até o Brasil é grande. O Brasil realmente é grande. Mas assim, tem muitas coisas a se considerar. Pela região oriental do mundo, né? Tem isso, não sei se na época como era. E tem outra situação também, que as regiões que são citadas aqui não são as mesmas hoje. A Índia hoje acho que é Bangladesh, Paquistão, não sei o quê. E a Etiópia também não é a mesma Etiópia de hoje. Então muda-se alguma coisa. Tem uma outra questão de também, que possivelmente nessa época era meio que uma Pangeia ainda, né? Sim. Então, por isso da extensão ser tão grande. Tem muitas águas, muitas ilhas, não é tudo terra, também tem muita coisa a ser considerada. Mas a questão é, para alguns estudiosos, a população judaica poderia chegar a 1 milhão de judeus. Significa que seriam todos mortos com essa ordem do rei Assuero, né? O pastor Silas, acho que ele coloca na primeira ou na segunda aula que 1 milhão de judeus acredita-se que existia na época do Império de Assuero, e 55% desse 1 milhão total
o que eu calculei mais ou menos 50 mil, né, voltaram para Jerusalém. E o resto ficaram tudo na Babilônia, nas terras ímpias. Muita gente, né? O 3, astúcia e oportunismo. Vamos lá, José, vamos lá. Manda ver. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Diz que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para um tesouro real, equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que o povo se tratava. Simplesmente tirou o seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta, que se convinham a todas as províncias assinadas em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego, liderar, reguer prudência e sabedoria, para identificar diversas pessoais diferenciadas no motivação perante o nome. Aparentemente não, também. Independente de qual seja o real motivo de Amã, né, que a Bíblia não fala, se era por questões históricas, né, como nós comentamos, se era por ver Mardoqueu como uma ameaça à sua posição, né, se era simplesmente por ele não ter recebido ali reverências de Mardoqueu, né, uma espécie de vingança ali. O certo é que foi uma motivação pessoal, né? Essa destruição que intentou Amã fazer a todos os judeus era algo pessoal dele. Não era um desejo do rei, não era um problema que estava tendo com os judeus, não era nada disso, era algo pessoal, né? A sagacidade de Amã faz nos lembrar do episódio do Éden e também dos fariseus quando buscavam condenar Jesus. Ambos os casos recheados de sagacidade e de astúcia. Naquele momento, quando eu faço essa comparação, porque ali Satanás inventa um monte de coisa, adultera a palavra, né? Tanto lá no Éden, para manipular Eva, né? Quanto também na tentação de Jesus, né? Se tu é filho de Deus, começa aquele diálogo além de Jesus, mas cheio de sagacidade, cheio de astúcia. Naquele momento, tudo indica que Amã estivesse com muito crédito com o rei, muita moral, né? Muita moral ali. E talvez por causa disso, o rei não exigiu dele maiores detalhes sobre aquela proposta. Amã tinha acabado de cuidar da investigação sobre a conspiração de Teres e Bitã contra o rei, e isso lhe rendeu bastante confiança por parte do rei. Imagine o rei, pensou o quê? Poxa, o cara acabou de salvar minha vida, investigou tudo, descobriu, colocou né? Tá tudo registradinho, então o cara tem moral. O que é que tu quer? É isso. Não quero nem saber o que é assim, sabe? Mais ou menos isso. O rei Assuero era meio que levado por conversa dos outros, né? Não estava muito aí, quando sugeriram para ele buscar a mulher, ele vai buscar, né? Outra situação também, que ele mostra que ele não era muito daquela de opinião, própria dele. Ainda assim, é muito estranho que o rei não tenha a curiosidade de querer saber quem era o povo. Imagine, vamos chutar aqui, pelo menos 120 e poucas povos diferentes. 127 províncias, faziam parte do Império. Por baixo, 120 e
povos diferentes, conquistados ali, que fazia parte do reino persa, medo persa. E quando alguém chega lá, tem um povo aí que não segue tua lei, né? Tem a lei própria dele. Tá? O que era do rei? Que povo é esse? Porque se Amã falasse assim, são judeus, aí o rei certamente não iria deixar. Por quê? Porque ele conhecia, sabia que Mardoqueu era judeu. Né? Não sei se já sabia na época, eu não conseguia associar aqui. Se ele sabia da Esther também, acho que ainda não, porque Esther era judia. Mas enfim, ele não questionou que povo é esse. Simplesmente disse, tá aqui meu anel, vai lá e faz o que quiser. Né? Foi um negócio meio que sem sentido. Né? Vamos pro 2 então? Vamos pro 2? Pavor da violência. Marcão, por favor. A tristeza de Mardoqueu dos judeus e de Esther. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro relevante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e infelizmente cresce a cada dia. Amém. Essa questão do saque, irmãos, eu não trouxe nada aqui, mas só uma palhinha por cima. Antigamente tinha guerras que Deus permitia que os judeus saqueassem os inimigos, né? E tinha outras que não. A de Acã, por exemplo, não podia pegar nada, né? Acã foi lá, pegou e Deus foi lá, puniu e tal, e tem outras também. Saul comete o mesmo erro. Saul também, né? Comete o mesmo, exatamente. Não pode usar Amalequita, né? Isso. Então, essa situação aqui, embora o Amã tinha essa ordem de matar os judeus e saquear, quando foi revestido isso lá na frente, que vai ser em aulas futuras, os judeus foram lá, mataram os inimigos dele lá, os povos que queriam matá-los, mas eles não saquearam nada. Né? Isso tem um significado. Provavelmente não está trazendo futuramente, mas tem um significado. O porquê de saquear, o porquê de não saquear. É coisa que envolve ordem de Deus aí, né? O Josafá mesmo no livro de Reis, no livro de Segunda Crônicas, ele tem uma guerra, se não me engano, contra os Moabitas e mais uma série de povos ali. E ele sabe onde ele diz isso, quando ele chega no deserto, o povo já tinha sido abatido. Ele estava vindo contra ele. E ali ele pode fazer um saque, porque já Aziel levantou um ponto, profetizou e falou: você vai passar assim, 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 assim. Chega no deserto, já vai estar tudo pronto lá. E já foi embora. Eu vou estar trazendo mais preciso esses detalhes. Mano, aqui tá lembrando o careca de hoje, hein? Tá? O careca de hoje? Ah, o careca de hoje aí. Eu peguei a referência. Tá lembrando, né, meu? Quer tirar a letra X do alfabeto? O pavor da violência. Vamos lá, quem lê aí? Poxa, acabou de ler. Leu, é? É que eu fiz um comentário por cima. Bom, como sabemos, a sorte foi lançada e o dia da destruição era 13 do 12º mês, né? Para nós seria de dezembro, 3 de dezembro, 12º mês, 12, né? Mas não tem nada a ver. Isso no calendário judaico é bem diferente, né? Daquilo que a gente pode imaginar aqui. Bem diferente mesmo. O 13, desde a antiguidade, é um número que, né? Meio aqui no Brasil. Mas a questão aqui é a seguinte: a destruição deveria ser total e deveria acontecer em um único dia. Não é fácil imaginarmos como seria isso. É difícil de entender quanta raiva seria necessária para que um vizinho, por exemplo, né, entrasse na casa de uma família judia ali, matasse todos, incluindo mulheres, crianças, velhos. Já pensou? Nasceu junto ali e teria que fazer isso? A impressão que temos é que existia ali nas pessoas um clima de ódio generalizado, né? Talvez em função de todos serem cativos do Império Persa e por viverem em uma realidade de grandes guerras, constantes guerras, né, entre os povos. Eram muitas nações, né, 127 como diz o texto, mas que
provavelmente sem nenhum vínculo de amizade estruturado entre eles. Nenhuma nação ali aparentemente era tão apegada uma à outra, pessoas individualmente também. Ou talvez uma outra suposição é que tudo seria feito friamente, esse assassinato, esse extermínio, seria feito friamente, mecanicamente, né? Tendo por único motivo a obediência ao edito real. O rei mandou, vamos fazer. Né? Inclusive passando por cima de sentimento, tal, dor e choro, até mesmo de quem matasse, né? Já pensou, crescia uma família junto com outro, menino crescia junto e tal, depois eu vou ter que te matar. Então o professor até fez uma ilustração assim, alguém vai lá na casa de fulano, lá ver o que é que tem de valor, pra ver se a gente mata essa família ou outra. Então, era um clima bem hostil assim, dá pra se imaginar de tudo, né? Mas diz que esse dia 13, né, foi revestido, não aconteceu, e os judeus no dia 15 e 14 mataram os seus inimigos. Estabeleceram ali a festa de Purim. Agora sim, vamos dois, Isaías, por favor. Bebida, confusão e tristeza, o Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzão a Sardes, na província de Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Ramão puseram-se a beber. Os moradores de Suzão, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando sua veste. Vestiu-se de pano de saco por cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam à província, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impiedosa maldade humana. Amém. Irmãos, só um adendozinho aqui. Geralmente eu pego pontos que me chamam mais a atenção, me destacam mais para comentar. E obviamente que fica muita coisa que a gente não fala. Caso os irmãos dizem assim, isso aqui que está falando, né? Vai até levantar a questão aí que a gente tenta desvendar juntos aí. Tá bom? Bom, aqui o pastor o pastor Silas, ele fala que o Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, né? Principalmente em função da estrada real, que é de Suzã a Sardes. Bom, provavelmente que a eficiência do sistema de correios do Império Persa não era por causa dos meios de acesso. Ele fala principalmente, eu falo que provavelmente não era por causa disso, ou só por causa disso, né? Por causa das estradas, e sim por ser uma correspondência real. Era por isso que o sistema de correio funcionava. Por ser uma correspondência real, onde não se admitia falha. Basta imaginarmos que a tal estrada citada aqui daria acesso apenas a algumas cidades, né? Ia de Suzã a Sardes, algumas cidades pelo meio ali, mas eram 27 províncias. Então não tem como o meio de correio ser eficiente, principalmente por causa disso apenas. Mas vamos lá. Ou seja, o carteiro teria que dar um jeito para que a correspondência chegasse ao destinatário desejado. E no tempo certo, né? Ele tinha que passar por cima de água, pedra de caixão. O rei que mandou, né? Então eu acho que a eficiência estava mais por ser um algo vindo de alguém que poderia punir severamente, né? Vai lá e entrega essa carta lá. Se o cara diz, eu não fui, eu tive que fazer não sei o que, acho que morria, né? Era mais ou menos isso naquele tempo. O fato de Assuero e Amã estarem tranquilamente bebendo, com certeza não estavam comemorando aquela determinação. Eles estavam ali bebendo, Suzã estava em pânico, aliás, são os judeus que sabiam lá da futura aniquilação, mas eles não estavam ali, certamente não estavam comemorando aquela questão, né? Aquela ordem dada por ele próprio pelo rei. Me parece que para o rei aquela situação não fazia a menor diferença. Um povo a mais, um povo a menos. Né? Ele não estava nem aí. Já Amã certamente se regozijava em silêncio internamente, acreditando que o seu furor para com Mardoqueu finalmente teria um fim. Entende os dois ali? O rei ali. Não sabia e o outro não. Não sabia, parece que o contexto era esse. Dá para imaginar mais ou menos assim. Por que o rei ia comemorar
É algo que não tinha mexido com o seu emocional, não tinha. Agora a mãe sim. A mãe tinha motivos para estar ali, né? Só que ele não revelava, poderia alguém voltar atrás, sei lá. Eu imagino isso, mais ou menos. Não temos muito espaço para falarmos de tudo o que precisamos ser falado ou que julgamos necessário, mas precisamos dizer que a tristeza do salvo é um dos caminhos para a vitória. Essa é uma aplicação que eu fiz aqui nesse ponto. A tristeza dos salvos é um dos caminhos para a vitória. Tem textos no Novo Testamento que fala sentir as vossas misérias, né? Chorar como se chorar as vossas dores. Quer dizer, coloca em pauta diante de Deus, né? Não tenta ofuscar isso, deixar de lado, fazer de conta que não existe, né? Isso a vitória não vem daí. A consternação por parte do salvo pode significar iminência de socorro divino. Quando você se sente consternado, triste com a situação, né? E você busca a solução para isso, isso significa uma iminente, uma rápida, né, solução da parte de Deus que vai vir. Porque Deus sabe de todas as nossas limitações, fragilidade, humanidade. Então, o que Deus quer é que a gente simplesmente apresente para Ele, assim, eu errei, pequei, preciso de Ti. É isso. Então, a consternação de um salvo após o erro leva a Deus de forma iminente a agir e solucionar o problema, independente de que situação é. Os judeus estavam cativeiro, eles tinham pecado para estar ali, estavam ali porque foram bonzinhos, estavam sendo punidos. Mas Deus, mesmo assim, ouviu o clamor, o jejum, a oração. Deus determina um tempo de começo do cativeiro e um tempo final. Sim, está tudo na regência dele. Nada é à toa, né? Agora sim, o Cristo que clamou. Vamos lá, que ele não estava nem aí, né, mano? Ele não estava nem aí com o que ia ser exterminado, mas a oferta era muito grande, o dinheiro, né? Não, então, mas ele não quis, né? Ele não quis essa oferta. Ele pode ficar com o dinheiro pra você. O rei falou. Ele não quis, não. Foi uma oferta que a mãe fez de passar para os cofres real, né? Alexandre de Moraes fala que não recebeu nada do dinheiro. Era muito rico. O rei era rico. Alexandre de Moraes disse que não recebeu nada de Lula para Lula ser presidente também, não. Mas a política do Brasil é mais podre do que o rei, do que o Império Persa. Crise e clamor. O decreto de Assuero virou tranquilidade para todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia fé e bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel. De outro lado havia aparentemente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações, por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílico, Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas das vezes precisavam experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante em casa e em tempo podemos vencer o mal. Amém. Essa aplicação do pastor está meio contraditória, porque, assim, não estou criticando não. Ele fala em oração, mas o cristão não fala, né? O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Mas vamos lá, não é isso a questão aqui não. O ponto aqui fala de crise e também de clamor. São situações interrelacionadas, né? Que se interrelacionam, onde um clamor pode afugentar uma crise. Sempre quando você associa um clamor a uma crise, a uma situação difícil, o negócio vai. Mas também existem crises que ignoram, ou pessoas em crise, melhor falando, que ignoram e desprezam o clamor. Tentam desconsiderar, outra coisa no lugar talvez se esquece. Desvalorizar. Acubar, né? Desvaloriza e tal. Então tem pessoas que ignoram, né, o clamor no momento que está passando por situações difíceis. A Bíblia nos dá, isso é até uma coisa de prepotência, né? De arrogância, de soberba, não procurar ajuda de quem pode.
Um detalhe importante, a Bíblia nos dá dois exemplos. A Bíblia nos dá os dois exemplos, né? Tanto de uma situação quanto de outra, de você buscar a Deus em crise, clamar, e também aqueles que rejeitam. A Bíblia nos dá esses exemplos. Um detalhe importante que podemos observar no livro de Esther é que a inexistência de termos, ou seja, de palavras religiosas no livro de Esther não é uma escolha de seus personagens, né? E sim de Deus, que é o autor narrador. A Bíblia foi escrita por Deus, né? Narrou, inspirou, e talvez do autor escritor, que não sabemos quem é. Mas essa questão de ter termos, palavras relacionadas a Deus, palavras religiosas no livro de Esther, é uma opção de Deus e também do autor que escreveu, mas não dos personagens que não quiseram falar em Deus. Esther, Mardoqueu e tal. Portanto, essa omissão de uma linguagem mais devota, mais religiosa, fica por conta de seus autores e não de seus atores. O que isso quer dizer? Que alguém ali orava, que alguém ali falava em Deus. Certamente alguém ali fazia menção a Jerusalém, a outros termos mais. Imagine, irmão, vou levantar um clamor, chorar, se lamentar em uma hora. Está tudo interligado. Jejuar. Está tudo interligado. Então, o livro de Esther, a gente dá para supor que ele só não é mencionado esses termos por quem escreveu. E, obviamente, Deus não quis, assim. Mas que existia uma oração ali, existiam palavras, comunicações ali entre eles, onde falavam essas palavras. Né? Não é que eles viviam totalmente distinto disso, num contexto bem íntimo, que não estava, né? Falavam sim. Seguindo então, 3 agora. 3 aqui é meio fora do contexto do nosso tema trimestral, porque não fala nada sobre Esther, né? Mas vamos lá, Benício, novamente, por favor. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racional. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XVI, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, de 1414 a 1484. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, de 1468 a 1549, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem, confinamento de judeus em guetos, não foi de... A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Nossa, eu sempre ponho um acréscimozinho aqui para sempre dar continuidade. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que eles garantam. Não tem isso no Islã? Não. Aqui está assim: o que os inimigos de Israel querem não é um acordo que eles garantam um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Acho que é um resumo, deve ser um resumo. Porque eu copio e colo, sabe? Aí de repente vem com isso no quem postou lá. Bom, este último tópico aqui, com seus 3 últimos subtópicos, né, nada fala sobre o livro de Esther. É como se o pastor Silas fizesse uma pausa aqui para falar de uma outra questão fora o livro de Esther, né? Nós continuamos falando de judeus e tal, mas nada sobre Esther.
esses 3 últimos subtópicos. O pastor Silas faz uma síntese, eu falo síntese aqui, com todo respeito, lógico que ele fala muito de datas e acontecimentos aqui, é bem completo, mas dentro desse tema é síntese. O antissemitismo é muito. Tem antissemitismo, tem antisionismo, tem antijudaísmo, tem um monte de coisa que se mistura, se confundem e ao longo de toda essa história, né? Mas no fim das contas a mensagem é sempre destruição dos judeus, né? Com aversão a eles. Então o pastor Silas ele faz uma síntese aqui sobre o antissemitismo, abordando de forma específica as 3 faces desse antissemitismo. Antissemitismo, anti vem de contrário, né? Ante é porque vem antecipadamente, mas anti é de contrário. E é sobre os 100, né? Tem 100 Cã e Jafé. Não sei se é assim que escreve, Jafé. É isso. São os 3 filhos de... Não sei se é Cohen ou Cohen, mas enfim. 3 filhos de Noé, não é isso? E os descendentes dos judeus são descendentes de 100, né? E não sei por que se cunhou esse antissemitismo, esse termo, ao longo da história, né? Deveria ser anti-judaísmo só, né? O anti-hebreu, sei lá, mas antissemitismo, pegou uma pessoa para designar aí um termo, né? Então, antissemitismo os descendentes são pessoas que se opõem. Ao longo da história, esse anti-100 aí passou a ser anti-judeu mesmo. O antissemita é um anti-judeu. Né? Se entende assim no mundo. Então fala sobre o pastor, ele pegou esses 3 tópicos finais para abordar questões relacionadas ao antissemitismo e mais especificamente sobre os 3 aspectos desse antissemitismo. Mas antes ele define aqui, nesse ponto que ele comentou aqui, de forma bem simples e prática, o que é o antissemitismo. Quer dizer hostilidade sistemática contra os judeus. Ser hostil significa significa ser inimigo, ameaçador, agressivo. Ser hostil é ser isso. Uma pessoa, eu sou hostil a isso, eu sou agressivo, eu sou inimigo dele, né? Quero o mal dele. E isso vai desde a antipatia, você não se simpatizar com alguém, até ao extermínio. Eu sou um antissemita, eu sou hostil aos judeus, então eu não quero. Quando eu sou menos hostil, digamos assim, eu apenas não quero contato com judeu. Quero ver falar de judeu, para mim judeu lá e eu cá. Judeu é uma coisa, igreja é outra. Sabe, tem crente assim. Não, judeu, estão matando demais. O Hamas matou só 1.000, eles estão matando 70 já. Quer dizer, o antissemita mais pacífico, digamos assim, eles apenas é empático. Aliás, eles não são empáticos com os judeus. Mas tem os mais exagerados, né? Os mais radicais, que querem o extermínio. Eles lutam para que os judeus sejam exterminados. Então, vai desde essa empatia até ao extermínio, a empatia até o extermínio, o antissemitismo. Não é novidade para ninguém, ou seja, é do conhecimento de todos, que os judeus são o povo mais odiado, mais sofrido, mais perseguido no mundo. Isso historicamente, não é algo apenas de agora. Por que será que isso acontece? Por que os judeus são o povo perseguido? São e serão. Por que os irmãos acham isso? Vamos fazer uma pergunta hoje. Isso é muito Acho que é uma nação que é abençoada por Deus e tem um pouco de inveja. Que é o povo de Deus. É povo de Deus, então Isso me fica um pouco parecido no livro de Êxodo, né? Quando o povo sai do cativeiro do Egito e chega ao pé do Monte Sinai, Deus mostra a sua grandeza ali, Deus fala com eles e diz assim: se vocês não tiverem por seu Deus, eu tenho vocês como minha nação preferida, minha nação querida. Caso contrário. Caso contrário. Aliás, o sofrimento de Esther por causa disso, né? Por causa desse caso contrário. Né? Mas enfim, a resposta é simples, o irmão Jair falou. É porque eles são povo de Deus.
eles não são o povo de Deus, que existe outro, né? Existe a igreja, né? Mas ele é o povo, um dos povos de Deus, né? Ou seja, eles são povo de Deus. Essa é a resposta certa. E, obviamente, quem está do lado de Deus tem um inimigo perverso por trás. Isso daí nos traz para eles mesmo um negócio, entre aspas, assim como falar, negativo. Porque as pessoas criam ódio dele. Sim. Porque provavelmente nós somos a nação escolhida. Não os povos da terra. Por que só eles são escolhidos? Eles têm uma certa arrogância. Isso, Deus já até puniu ele em outras situações, né? Tem um certo. Mas é bem isso mesmo. Eles se acham os tais e são de fato, mas porém não para ser arrogante. Eu nunca vi um judeu pobre, Eu também não. Nunca vi não. Aliás, eu vejo poucos judeus na minha vida. Bom, então, continuando aqui para a gente 10 e 7, está dando tempo. Então, de forma bem simples, porque será que isso acontece? Né? Por que os judeus são odiados? Porque eles são povo de Deus. O pastor Silas fala aqui de algumas perseguições que aconteceram contra os judeus ao longo da história, mas a sua proposta, a proposta do pastor Silas neste último tópico, é de fato apresentar 3 formas de ódio contra os judeus. 3 formas de ódio, como que esse antissemitismo acontece. Né? O primeiro é o ódio religioso, é um antissemitismo religioso. Isso implica dizer que os judeus são culpados pelas desgraças no mundo, isso na visão dos antissemitas religiosos. Os judeus são culpados pelas desgraças no mundo, por eles simplesmente terem matado e rejeitado Jesus. Jesus é a salvação do mundo, os judeus foram lá matar, então vão matar os antissemitas, os judeus. Né? Então, mais ou menos, o religioso gira em torno disso, né? Eles associam os males, as catástrofes. Isso é das maiores causas, né? Umas das, né? Então, os judeus eles levam essa culpa aí, né? Levam essa culpa, mas se eles não rejeitam, a gente tá lascado. Ainda bem que eles rejeitaram. Ainda mais que pra mim, meu pai falava, né, que o urubu morre pro bem do... O cavalo morre pro bem do urubu, né? Então é mais ou menos assim. O 2. Se eles aceitam, eu acho que quem ia pregar o evangelho para nós seria os judeus. É isso? Dentro de um governo soberano, e Deus tinha um plano para a humanidade, não apenas para os judeus, Deus ia criar outro jeito, né? Se eles rejeitam, eles iam criar outro jeito. Se eles aceitam, né? Se eles rejeitam. Se eles aceitam Jesus. Sim, se eles aceitam. Isso. Se eles aceitam Jesus, ele ia criar outro jeito, óbvio. Deus não ia deixar a humanidade se... Desde a fundação do mundo, Jesus foi morto, né? Obviamente que Deus iria criar outro meio. Vamos lá, irmão Dantas, por favor. 2. Antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Amém. Então, os três aspectos, né, que o pastor chama aqui de 3 faces do antissemitismo, são essas 3 aqui, como está no texto, vocês todos têm registro: o aspecto religioso, o nacionalista e o racial. Aspecto racial. Antissemitismo, nacionalista, nós vimos o religioso, né? Agora, o nacionalista, como o próprio nome já diz, é o ódio contra a nação de Israel. É estranho que muitos desenvolvem esse ódio sem nem ter conhecimento histórico sobre o povo, né? Mas simplesmente em função do que ouvem, né? Do que é pregado, do que é facilmente influenciado. Começa a ser influenciado e desenvolve esse ódio. Quem é a raça ariana?
ariana, A superioridade da raça ariana. tinha um... Posso? Pode. Segundo a história, irmão Dantas, Hitler ele era de origem austríaca, né? Então, para ele, quando ele assume o poder, a culpa da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra era por conta dos comandantes frouxos que tinha e por conta dos judeus. E aí ele colocava a raça ariana, que era todo mundo que nascia de pele clara, olho claro e assim por diante, dentro de um padrão, e era superior à raça deles. Só que eles estavam desse jeito, por quê? Porque o crescimento dos judeus foi muito grande e perderam a guerra por conta disso, porque não lutaram junto deles. Então a raça ariana ele coloca todo mundo que é de pele clara, os olhos claros, uma raça branco, resumidamente. Às vezes rejeitavam negro, todos os outros grupos étnicos, cristãos, principalmente judeus, né? Era tudo rejeitado. Eles tinham um padrão que Hitler estabeleceu lá, que aquilo E aí o povo abraçou a tinha que ser ideia. daquele jeito, né? O povo abraçou a ideia e queria que fosse desse jeito. Bom, então antissemitismo nesse nacionalismo, como o próprio nome já diz, é ódio contra a nação de Israel. O desejo dos antissemitas será sempre o mesmo: o extermínio dos judeus, não importando se é nacionalista, religioso, racial. O desejo deles é o único, né? Exterminar de alguma forma os judeus. Eu sou cristão. Mas as manifestações, o desejo é único, extermínio dos judeus, mas as manifestações desse ódio divergem entre a religião, a nação e a raça. Como não poderíamos deixar não pode deixar de ser citado aqui, não poderíamos deixar de citá-lo aqui, quando o assunto é antissemitismo, o Holocausto é talvez a maior manifestação antissemita da história moderna. Eu não sei se eu coloquei aqui ou parte, ou por que não dizer da história geral dos judeus. Eu não sei se em toda a história, desde que chamou Abraão lá e tal, teve uma outra matança tão grande assim. Eu acho que não, né? De milhões de judeus. Engraçado que, por exemplo, os povos austríacos, que faziam parte da Alemanha, eles hoje, por exemplo, são menos odiados do que os judeus. Isso quer dizer que a maior... Aí está no lado religioso, é o que predomina mesmo. Não, os alemães hoje são os maiores amigos de Israel. Isso, era a nação de Hitler. Isso, tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Hoje acho que a maior comunidade é os Estados Unidos, depois na Alemanha e depois na Argentina. E outra coisa, e a Alemanha, por exemplo, a Alemanha em si é um país assim seguido que não tem nenhum tipo de preconceito. Não, hoje não. Racial. Hoje não tem não. Hoje são países. E tem um museu. São países aliados, né? Faz tudo parte da OTAN, né? E, se não me engano, tem um museu na Alemanha. E foi onde começou tudo, né? Para servir de exemplo. O Holocausto se envolveu totalmente foi na Europa, né? Mas basicamente ali na Alemanha. Bom, não podemos confundir o antissemitismo, que é o ódio contra os judeus, com o antijudaísmo, que é o ódio contra a religião dos judeus. Não tem isso aí também. Terceiro e último ponto, estou até adiantado, só que não ia dar tempo. Antissemitismo hoje. Por favor. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu a paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e a partir da faixa de Gaza atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra os civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas de reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Também, obrigado. Hoje fica até mais fácil falar do antissemitismo. Vivemos, embora eu não vou falar da realidade agora, mas fica mais fácil hoje falar do
do antissemitismo, quando falo da realidade hoje das faculdades, que é pregado na mídia, né, que são todas as ações antissemitas contra os judeus e tal, ao ponto de apoiarem Hamas, né? Mas não é essa, vamos fazer outro comentário, que depois a gente comenta no final isso. Vivemos atualmente uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, onde outros grupos também aparecem envolvidos. Muitos radicais palestinos, mundo afora, né, reivindicam a criação de um Estado palestino independente. Esse grupo é chamado de OLP, é um nome menos falado, mas também se fala sobre esse, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Existe esse grupo lá, formado também, que é antissemita, né? Mais brando, né? menos cruel. Esse grupo não deixa de ser um dos inimigos de guerra contra Israel. O Fatah também é um grupo antissemita, criado pelo um dos criadores, né? Foi o antigo líder palestino Yasser Arafat, os mais velhos. Tá parecendo um camelo. Parece um camelo. É verdade, era feio, né? Aquela coisa que ele usava. Morreu também uns 3, 4 anos atrás. E ele criou esse Fatah. Também não é um grupo tão agressivo, né? Porém, que existe até hoje. Diria que é mais religioso, né? Aliás, mais político, né? Ele é mais um grupo mais político. Ela apresenta-se como mais perigoso, né? Porque o político. Sim, então, mas ele não é considerado, inclusive, acho que pela União Soviética, pelos Estados Unidos, como terrorista, como é os outros que eu vou falar aqui. Até que história é o primeiro morteiro. Até que história é o primeiro morteiro. Então, o Fatah também é um grupo antissemita. Tem o Hezbollah, que esse aí, quem se deparar com ele tem que rebolar, para não morrer. É o Hezbollah, né? Que é um aliado do Hamas e que é sustentado pelo Irã. Esse aí diz que é o mais forte, o mais organizado, né? Poderia um bélico maior, por ter esse amparo do Irã, né? Que, aliás, dizem que o Irã já tem bomba atômica também, então quer dizer, tem toda uma organização por trás. E por último, eu coloquei aqui a Jihad Islâmica, que foi um grupo criado na faixa de Gaza, justamente para combater a ocupação dos israelenses, para não ocupar o terreno palestino. Alguns desses não são considerados grupos terroristas, mas com certeza todos são antissemitas. Todos eles gostariam de ver o fim de Israel. Agora isso, irmão, não é muito difícil de se imaginar. Entrando aqui na outra parte, aí eu convoco aos irmãos para um diálogo, né? Hoje nas faculdades criaram assim, que eu não lembro se é em inglês, também não lembro da frase, mas tem uma frase que fala sobre essa condenação aos judeus e liberdade para os islâmicos, né? Tem uma frase criada hoje nas faculdades defendida. Hoje o ensino de esquerda, que é como a gente falou, uma doutrinação, que é criada de Karl Marx, né? Que foi desenvolvida pelo Freire, Paulo Freire e tal, isso, que é um demônio lá da educação brasileira, está induzindo todas as crianças a prostituição, mudança de sexo, biologia de gênero, um monte de coisa, né? Então, o antissemitismo está tudo dentro desse negócio, né? Porque o que seriam os judeus? São mais ou menos um antepassado, né? Um antecessor da igreja. Sim, da igreja, os princípios são os mesmos. Né? Então, quando eles se voltam contra os judeus, se voltam automaticamente contra a igreja. Né? Então, a igreja está dentro desse contexto de princípios divinos. Né? E o antissemitismo hoje ele é disseminado dessa forma. De forma sorrateira, né? Não tem ninguém matando judeu, quer dizer, pelo menos aqui no Ocidente, né? Mas ele é divulgado assim dessa forma. Então o antissemitismo hoje é mais astucioso. Mas isso não vai falar. Mas existe forte. Ainda não mataram. Até acontecer a primeira morte, aí vai ter aquela passada de pano. E não vai acontecer. Tá muito fácil. Porque é forte. Hoje é forte. Então, eu não gosto de ficar falando isso, não tenho nem jeito para isso.
Mas irmãos, tomem muito cuidado com as políticas, né? Muito cuidado. Mas a verdade tem que ser falada. Partido de esquerda, tem que ser falado. Tem que ser falado. Somos famílias. Você não irmãos. pode omitir. Tome cuidado com o partido de esquerda, que só tem desejo de acabar com a família, de acabar com. Né? Não caiam nessas mesmices que as pessoas vêm se arrastando, né? Nós temos inimigo espiritual, temos inimigo também político, né? Não precisa falar quem é, mas não deve deduzir. Mas geralmente ele usa preto com uma batina. Fica lá, tem um gordão lá que usa óculos. Mas também. Na época que eu estava trabalhando, nós tínhamos um sindicato forte. Coisa de esquerda também. Um sindicato forte a favor da classe, né? Aí quando o Lula, junto com aquela marca e mais a Erundina que tinha, começou a entrar com essa tal de curto na empresa, no sindicato, que acabou o sindicato e ficou a curto, né? Aquele Paulinho e mais outros caras lá. O que aconteceu? Eu teve uma reunião lá e eu falei. Foi, acho que o único que falou. Acabou o transporte de São Paulo. Vocês vão ver agora. E acabou isso. Acabou. Na época não tinha tanta greve. Na época não tinha nada disso. Eu digo porque eu trabalhei lá dentro. O diretor falava para mim assim: Zé, fica em casa uma semana que nós vamos promover um rebuliço aí, que nós queremos mandar um monte embora e mudar alguma coisa. E pegou 20 aposentados, mandou para casa e nós ganhamos o dia tudinho em casa e começou. Eu vi muitos lá apanhar no meio da rua lá. Então a gente tem que tomar cuidado nessa época. A CMTC, né? Quem lembra da CMTC? Eu lembro. Na Armênia, né? Essa época é muito delicada, muito importante para todos nós. Bolos vem aí. Não, vamos para. Bolo, eu não como bolo. Vamos para a conclusão aqui. Nós tivermos alguma acréscimo para fazer, Vamos falar sobre a raça ariana. Mas ainda falou bastante. Já. Ele falou sobre raça ariana. Tá aqui o Lário. original. Olho azul, branco. Aí vamos amarrar aí. Ele morria primeiro lá. O primeiro. Vamos lá? Luiz, e aí, mano? O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou postura complacente aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias, pela paz de Jerusalém. Amém. A igreja, só nesses poucos minutinhos que resta, a igreja ela se divide, né, entre dispensacionalistas e aliancistas. As igrejas se dividem assim. Por exemplo, as igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, a maioria delas, são aliancistas. Então para elas, Israel passou o tempo dele, né, e Israel é um povo qualquer. Hoje, eles apoiam os presbiterianos, esses crentes tradicionais aliancistas, apoiam quem está com a razão ali. Nós, aliancistas, nós dispensacionalistas, que os assembleanos são, e a maioria dos crentes, eles apoiam aqueles que estão do lado de Deus. A gente leva muito para esse lado. Não, sou judeu, Israel tem um plano de Deus. A gente ignora até a razão. Será que Israel realmente está certo? Né? Será que o povo de Israel está certo em fazer isso, fazer aquilo e tal? A gente ignora essa questão e apoia de forma cega. Os dispensacionalistas são assim. Ou seja, teve a dispensação da ignorância, de Noé, de Adão, né, do governo humano, da lei, e agora está na dispensação da graça. Só que a gente entende que nesse percurso de dispensações,
de tempos que Deus lidou com a humanidade, Deus abriu um parêntese para que a igreja nascesse através de Jesus. E esse parêntese está tão interligado com Israel, tem tudo a ver com Israel. Esse parêntese é para que Israel ficasse de lado um pouquinho, para que Deus voltasse depois a se relacionar com Israel. Entende? É como se fosse uma abreviação no tempo que Deus fez essa rejeição dos judeus. Entende? Quando a gente lê as profecias de Daniel, essas coisas, a gente entende melhor isso, né? Então, os aliancistas, eles não têm isso. Os aliancistas, eles assinam Israel, ou Israel, a igreja, Israel tiver errado tem que ser punido, tiver que ser destruído tem que ser destruído, porque hoje o Israel de Deus, como nós. Porque o Israel naquela época é como o de hoje, não pode ser. Então, mas Deus tem um pacto com a nação, por causa do pacto, o pacto que fez com Abraão, é um pacto que não depende, né, de ninguém, não depende. Deus vai cumprir esse pacto com Abraão. Né? Deus fez um pacto com a nação de Israel, sabe? Hoje a gente sabe que judeu é ímpio. Se ele não aceitar Jesus, ele é ímpio, né? Se ele aceita Jesus, ele deixa de ser judeu, ele passa a igreja. Eles creem em Deus, mas não querem aceitar Jesus. Não aceitam Jesus, então eles estão a par da salvação. Só que esse pacto histórico que Deus fez com Abraão, sai da tua terra, parte-ei, né? Esse pacto está em voga ainda, não foi anulado. Então Deus vai voltar para os judeus para retomar. É quando vai surgir a batalha do Armagedon, Deus vai vir, vai ter aquela matança lá em Jerusalém. Aí quando Jesus falou, Calunas Galileus, por que estáis tristes, né? Esse mesmo que estão vendo subir não vão voltar. Isso não é para a igreja. A igreja vai ser levada, Jesus vai esperar o voltar, a igreja vai ser levada no arrebatamento. Essa volta que Jesus falou lá no livro de Atos, quando ele subiu, é justamente para restabelecer o pacto com Israel. É aí que Deus vai dar continuidade a Israel. Agora eu não entendo, tem gente, isso é falta de conhecimento da igreja, sabe os princípios da igreja, porque tem, no nosso meio, na igreja tem, a nossa igreja tem isso aí. Tem a pessoa que sabe qual é o princípio, o que tem que seguir a Deus e colocar uma bandeira da Palestina e torcer um ser humano, o outro, matar o outro e bater pau. Não vai entender. É como eu não posso torcer também, eu sou na igreja. Sou a favor de tal pessoa que mata a outra pessoa. Entendeu? Não dá, é um negócio que não dá para entender. Essa guerra começou aí, toda essa guerra, agora essa guerra, começou porque teve um ataque do lado. E para se defender, se você vai atacar a sua casa, tem que se defender. Então, tem pessoas que ainda ficam apoiando, batendo palma aí, no nosso meio aí. Tá meio desproporcional, mas é reação. Pois é, reação. É reação. Eu tomo um pouquinho de veneno, né? Vai matar o corpo todo. Ué, mas se eu chegar na sua casa, invadir a sua casa, fazer qualquer tipo de coisa com a sua família, eu vou ter que me defender. Tem que ficar atento, porque as coisas piores vão vir. Na verdade, o que os judeus estão fazendo é que os inimigos deles queriam tentar acabar com o Hamas. Os inimigos de Israel, se pudesse, acabaria com Israel. É que eles não podem. A força do Ocidente, da OTAN, dos países aliados, é muito grande. Eles não se atrevem a fazer isso. Nem a própria União Soviética, nem a própria Coreia do Norte, China, se atreve a fazer isso, porque a força é muito grande. É uma guerra mundial, né? E isso não está previsto na Bíblia, né? Não vai acontecer isso. Mas o que Israel está tentando fazer é acabar com o grupo terrorista do Hamas, acabar, aniquilar. Que se esconde atrás do povo. É o que eles gostariam de fazer com Israel, acabar. Só que eles não conseguem. Amém, irmão? Está acabando essa lição. Semana passada é novo tema. Semana que vem é novo tema. Se Deus assim nos permitir. Por isso que eu vou pegar uma bandeira de Israel e vou lá no Irã passear.
Acho que o princípio da sabedoria é você temer a Deus, ter muita cautela em quem você vai se opor, ficar contra. Temer a Deus, não ser frouxo. Porque eu não me arriscaria a odiar Israel. Eu não me arriscaria com tanta promessa, com tanto relacionamento com Deus, bichinho de Jacó, eu vou me colocar contra. Então, aí a verdade tem que ser dita, né, irmão? Nós somos. Além do meu entendimento, eu prefiro ficar do lado de Deus. E você tem que. As pessoas falam, não, mas você tem que falar a verdade. Se nós vivemos a verdade, tem que prevalecer. Você tem que orientar as pessoas a. E você vai orientar seu filho, anda pro caminho certo. Você vai passar a mão na cabeça dele? Dá, né? Quem falou? É guerra. Tremor de terra, pai contra filho, filho contra pai, isso está acontecendo. Se eu não brigo, o outro briga. Você viu o caso? Mas tem que acontecer. Você viu o caso do cara aí, irmão? Aquilo ali que ele matou a mulher, eu tô sentindo. Meu, o cara. E ele arquitetou tudo, né? Não, vem aqui pra gente discutir o negócio da pensão. A mulher foi com os 2 filhos lá, eu lembro dos filhos. Uns 2 meses, né? Um mês, pouco, 2 meses. Foi assim. Não foi aqui, foi agora. Ele chamou a mulher, vamos lá em casa pra gente discutir a pensão, 2 filhos, coisa mais que 2 filhos. Ele foi lá e matou. Que assim, A mulher, os 2 filhos ainda tocou fogo. depois que junto com o irmão dele foi lá e escondeu, né? E o próprio irmão escondeu. Mas como que meu irmão fizer um negócio desse, eu sou o primeiro a denunciar, cara. Denunciar.